Olá, galera. Agora eu vou concluir com vocês a construção do gráfico lá da primeira questão de vocês, né? O gráfico da função y igual a x ao quadrado mais 8x menos 9, tá? A gente já sabe que o gráfico de uma função do segundo grau é o quê? Uma parábola. E nós já encontramos pontos importantes para traçar o gráfico dessa parábola, não foi? Lá nas fotos explicativas nós encontramos o vértice dessa parábola, que é menos 4 menos 25. Encontramos as raízes dessa parábola, né? As raízes da função, que é x' igual a 1 e x² igual a menos 9. Aí surgiu esses dois pontos aqui, não foi? Eu chamei de ponto A e B. 1 e 0, menos 9 e 0. Lembra que nas raízes o y vale 0. Então, por isso aqui os valores 0, tá bom? Encontramos no terceiro passo o ponto C, que é o ponto onde a parábola corta o eixo y. Esse ponto coincide com o valor do C, no caso o C vale menos 9 lá, né? Aí ficou esse ponto aqui, 0, menos 9. Quando a gente está em cima do eixo y, o x vale 0. Então, no caso desse ponto onde a parábola corta o eixo y, o y vale menos 9, então fica 0 menos 9, tá? Aí através desses, o que é que eu vou fazer com esses pontos? Eu vou marcar para traçar o desenho do gráfico, tá? Eu começo logo pelo vértice, lembra que lá no vértice é o ponto onde a parábola ela muda o sentido da curva, né? Tá? Se for para baixo, lá no vértice ela faz isso aqui, beleza? Muito bem. Eu fiz uma escala aqui, como o meu quadro é pequeno, eu fiz uma escala de 10 em 10 para poder marcar a localização dos meus pontos. Aqui no eixo Y, que é o eixo vertical, eu fiz menos 10, menos 20, menos 30. Fiz uma escala de 10 em 10. No eixo X também, a partir do zero aqui eu fiz até menos 10, aqui é a minha escala. Aí vamos lá. Menos 4 para o X e menos 25 para o Y, né? Lá as coordenadas do vértice. Então, menos 4 vai estar mais ou menos por aqui. E o menos 25 vai estar entre o menos 20 e o menos 30, né? No meio. Então, menos 4, menos 25, tá? Temos o vértice, ponto V. As raízes, 1 e menos 9. Eu vim aqui, 1 e menos 9. Bom, se bem aqui é o menos 10, o menos 9 vai estar mais ou menos por aqui, tá? Marquei as raízes, 1 e menos 9. Beleza? Lembra que as raízes são os pontos que estão sobre o eixo X, né? Os pontos onde a parábola corta o eixo X. Muito bem, já temos as raízes. Agora eu marquei o ponto C, que é o ponto onde a parábola corta o eixo Y, tá? Menos 9 para o Y, então está aqui o ponto, tá? Menos 9, beleza? Eu descobri um outro ponto aqui que eu acho importante para você traçar a parábola de modo bem organizadinho, tá? Esse ponto eu chamei aqui de ponto D. Esse ponto ele vai estar sempre alinhado com o ponto C, tá? Com o ponto onde a parábola corta o eixo Y, tá? Então esse ponto D vai estar alinhado com o ponto C. Ou seja, ele vai estar alinhado com menos 9, no caso dessa função aí. Aí como é que tu acha o valor do x para esse ponto D? Como é que tu acha o valor do x? Tu pega lá o valor do x do vértice, que é menos 4, e dobra o valor dele. Tu multiplica por 2. Tá? Quando eu multiplico 2 vezes menos 4, que é o valor do x do vértice, né? Isso vai dar menos 8. Então esse ponto D ele vai estar associado aqui com menos 8. É assim que tu descobre o valor de x ao qual esse ponto D está associado. Como é que tu faz? Multiplica o x do vértice por 2. Como o x do vértice vale menos 4, 2 vezes menos 4 dá menos 8. Então esse ponto D ele está associado ao valor menos 8 aqui para o x, tá? Esse ponto D ele é chamado de ponto simétrico ao ponto C.
em relação a esse eixo aqui que passa pelo vértice da parábola. Seriam pontos de simetria que a gente diz, tá bom? Aí, marcado esses pontos, o que é que eu vim fazer o desenho da parábola? A parábola ela é o conjunto de todos os pontos pertencentes à função. Quando eu traço esse caminho, significa o quê? Que todos os pontos vão estar nesse caminho aqui, tá? Eles associados fazem esse desenho do gráfico, tá bom? Vocês têm outros vídeos do YouTube de outros professores onde eles demarcam outros pontos aí. Só que para mim eu acho importante esses pontos porque muitos problemas interpretativos que tem referente à função do segundo grau, geralmente são problemas interpretativos referentes a esses pontos, principalmente em relação ao vértice e principalmente em relação às raízes. É por isso eu foquei nele. Mas vocês vão ver outros vídeos que focam em outros pontos aí, tá? Onde o professor constrói uma tabelinha, onde ele coloca um valor para x e acha o y, substituindo lá, tá? Mas vai me interessar o esboço do gráfico a partir desses pontos aqui, tá bom? Espero que tenha entendido. Um abraço. Olhem o vídeo uma, duas vezes e se tiverem mais dúvidas, envie aí para mim que a gente vai tentar, dentro da medida do possível, tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Um abraço aí, fiquem com Deus.